Para o projeto de hoje, fui até a minha loja de ferragens local e peguei uma dessas luzes solares. A primeira coisa que eu precisei fazer, no entanto, foi comprar um poste de cerca pré-fabricado, e isso vai ser ótimo. A base já está pronta, só falta pintar. O ideal é usar tinta externa de qualidade. Vou pintar este de branco. Depois peguei os números da casa para posicioná-los no meio do poste. Ao colocá-los, pretendo fazer um pré-furo. Ele vem com pregos, mas eu não quero martelar e acabar danificando o número. Então vou fazer o pré-furo e eles vão entrar bem fácil. Após colocar o primeiro número, vou adicionar o do meio e o último a partir daí. Depois que eu instalar esses e eles estiverem bons, fui até a Dollar Tree e peguei um desses suportes aqui. Tudo o que eu preciso, porém, desse suporte é a parte de baixo. Eu preciso daquele formato de U. Depois de colocar isso algumas vezes, ele solta rápido. Veja, é só mover para frente e para trás que sai. Voltando à luz solar, não preciso da parte de baixo e posso descartá-la. Então eu vou fazer um furo na parte de baixo. Quero fazer um furo só grande o bastante para passar o suporte de metal. Depois que eu conseguir passar tudo, então vou pegar e colocar ali. E deve encaixar certinho no lugar. E também é legal porque ele pode girar ali e segura muito bem. Agora é hora de prender no poste. Isso é bem simples. Vou usar alguns clipes elétricos que vão ali. Só preciso de 2. Você pode colocar 3 se quiser. Eles parafusam muito bem. Depois que eu fizer isso, ele gira para cima e está pronto para a luz. Percebi que o suporte vai entrar demais no vaso que comprei. Então, o que eu quero fazer é pregar essa pequena tábua de cerca, só para dar um reforço extra na parte de baixo. O próximo passo é adicionar concreto. Sempre coloco água no fundo para não grudar. Eu coloco o concreto e depois adiciono um pouco mais de água por cima. Você pode misturar à mão, mas preferi usar uma pá na furadeira para misturar. Basta adicionar um pouco de água quando necessário. Evite excesso. Você quer uma consistência para que o poste entre no vaso. Vou deslizar até embaixo e empurrar ao fundo. E tudo bem se não cobrir tudo, porque temos uma solução no final, mas precisamos segurar isso. Enquanto o concreto seca à noite, peguei 2 tábuas, prendi com grampos para manter reto e nivelado, assim tudo fica seguro. No dia seguinte, depois que o concreto seca, posso tirar aquilo e fica realmente forte. Olha, segura firme e não sai do lugar, além de ter base forte. Vou fazer alguns furos de drenagem no fundo, colocar onde eu quero, ao lado da minha casa, e então vou adicionar um pouco de terra para vasos. Terra para vasos de boa qualidade. Não economize nisso porque, quando plantarmos, queremos garantir que seja boa e que não tenhamos visitantes indesejados por perto. Vou plantar algumas flores ali e deixar tudo bem bonito. Após plantar todas, vou garantir que adicionarei um pouco de água. Como são mudas, é importante formarem boas raízes antes de expor ao sol. Vamos pegar o suporte, colocar ali e olhar isso. Isso aqui ficou absolutamente incrível. Eu adorei com os números da casa e tudo mais. E quando anoitecer, olha só isso. Vai brilhar totalmente e criar um efeito especial muito legal. Eu adorei. Carrega de dia e brilha à noite. Ficou muito bom. Então, esse bloco de concreto eu tinha sobrando de um projeto anterior e também tinha todo esse vidro quebrado que venho guardando nesse balde. Então, comecei pegando meus pedaços quebrados e colocando-os sobre a superfície plana do meu bloco de concreto em um padrão que achei agradável. Depois, também tive a ideia de incorporar essas letras. Eu comprei elas super baratas, por uns $2. Elas sobraram de um quadro de letras e as letras não foram vendidas. Eles só queriam vendê-las bem baratas em uma loja de decoração. Coloquei elas formando bloom sobre o bloco de concreto. Precisei cortar a parte que encaixa no quadro de letras para ficarem mais planas. E então continuei a colocar as minhas peças de vidro quebrado em um padrão que fizesse sentido para mim e que ficasse bonito. Então eu tinha todas essas peças bonitas de flores de uma xícara quebrada. Eu fui colocando elas em camadas e depois peguei um pouco de cola líquida. E então comecei a colar as peças uma por uma, certificando-me de que estavam bem fixadas. Não se preocupe com cola em excesso saindo das letras ou peças, porque eu vou cobrir tudo isso com rejunte, então se a cola vazar, não tem problema. Eu me certifiquei de deixar o prego líquido secar por pelo menos 12 horas depois que a cola estiver seca. Usei esse rejunte pré-misturado e apliquei sobre o vidro quebrado e as letras. Você pode usar rejunte comum que precisa misturar você mesma. Eu só acho o rejunte pré-misturado super fácil de trabalhar. Ele já está pronto para uso, então posso continuar com o meu projeto.
Usei uma espátula para garantir que o rejunte preenchesse todas as rachaduras e sulcos entre os vidros e minhas letras. Eu realmente usei bastante rejunte porque queria ter certeza de que ele entrasse em todas as rachaduras e sulcos. Depois peguei uma esponja úmida e comecei a remover a maior parte do rejunte com ela, para revelar o vidro e as letras embaixo. E continuei trabalhando até que fosse possível ver todo o vidro e as letras. Eu me certifiquei de raspar também ao redor dos lados, para garantir que nenhum rejunte ficasse sobrando e desse um aspecto bagunçado. Depois que terminei isso, apliquei tudo e me certifiquei de que estava limpo e pronto para usar. Deixei isso secar por pelo menos 1 dia e meio. Então, quando ficou pronto, pude colocá-lo no meu jardim e arrumá-lo com algumas plantinhas fofas e adoráveis. Então aqui está meu bloco de concreto finalizado. Acho que esse é um projeto tão criativo. Estou muito feliz com o resultado. E o legal desse projeto é que você pode pegar essa ideia e fazer o que quiser com ela. Espero muito que você tenha gostado desse aqui. Muito obrigada por assistir ao Home Talk e a gente se vê em outro vídeo. Para o projeto de hoje, que tal você usar sua impressora e imprimir os números da sua casa? Imprima todos os números necessários na maior fonte possível. Depois de recortar, colo com fita em uma placa de espuma que você pode comprar na Dollar Tree agora. A fonte que achei era pequena, então usei uma régua. Coloquei na borda de todos os meus números e contornei as laterais. Isso me dá um número mais grosso para trabalhar. Cortar é fácil, basta usar um estilete ou lâmina e colocar papelão embaixo. Assim, você não vai cortar sua mesa. Pressione com firmeza, mas vá devagar. Queremos garantir que cortamos bem em cima das linhas e o mais reto possível. Vá até o final, sempre pelo lado de fora. Agora, se houver alguma chance de você não ter cortado completamente, pode voltar bem de leve e garantir que cortou. Corte toda a parte externa e qualquer corte interno necessário. Após cortar, puxe tudo para fora, inclusive a parte interna, que sai fácil. Pronto, está aí o nosso número. Agora, o segredo é que precisamos virar de cabeça para baixo, porque vamos fazer um molde do nosso número. Precisa ser uma imagem espelhada. Então, com uma fita crepe, eu simplesmente coloco na parte de baixo do número, pela metade. Depois corto tiras de espuma de 5 centímetros. Coloco essas tiras retas na borda, medindo e prendendo com fita na lateral. Você vai fazer isso em volta de cada um dos seus números. Depois de colocar as tiras, veja que forma bonita criamos com o número. E, novamente, é uma imagem espelhada. Agora, eu peguei uma vareta de madeira. Eu vou colocar isso no fundo, é só empurrar, eventualmente vai sair do outro lado, e isso vai ficar dentro da nossa forma. Depois de fazer isso, coloque um pouco de água no seu balde de mistura e adicione um pouco de concreto comum. Faça isso do lado de fora, pois levanta muita poeira, não misture demais. E se você precisar misturar à mão, o melhor é fazer um pouco de cada vez. Agora eu coloquei umas luvas porque o concreto pode ser um pouco irritante para a pele. Depois de colocar as luvas, pode começar a colocar o concreto devagar. Recomendo não despejar o concreto, pois este é um molde de espuma. É importante colocá-lo com cuidado e organização. Depois que você colocar, pode dar uma leve sacudida, como se fosse uma gelatina, e aí você vai bater nas bordas. Isso vai eliminar qualquer bolha que esteja nas laterais. Passe ao redor suavemente de um lado ao outro para eliminar bolhas e preencher tudo. Depois de 24 horas, você pode ir em frente e puxar toda a espuma. Vai ficar muito bom. Agora, depois que você tirar tudo, deixe secar um pouco mais e você pode pintar e fazer o que quiser com ele. Mas use as cavilhas e você vai espetar no chão e com certeza vai ficar incrível. Este é meu projeto final lá no nosso jardim da frente. E assim, qualquer entrega futura, sabemos que eles vão ver nosso endereço. Espero que isso tenha inspirado você a criar seus próprios números de casa de concreto. Vá até a loja de R$, mais próxima para essa atualização fofa na sua casa. Eu peguei uma cesta e 10 dessas peças de madeira. Assim que cheguei em casa com os materiais, comecei a tingi-los usando esses panos de tingimento fáceis que eu tinha na garagem. Depois que estavam secos, coloquei 2 das peças de madeira na vertical e depois adicionei o restante das peças de madeira na horizontal. 8 dessas peças encaixaram-se perfeitamente nas 2 verticais. O passo seguinte foi fixar as peças, o que seria fácil com uma pistola de pregos, mas eu não tinha. Então eu só usei alguns pregos de 1 polegada e coloquei eles no lugar. Agora eu estava pronta para adicionar os números da casa ao meu projeto.
Comprei números de casa de 4 polegadas porque precisava de 2 dígitos. Eu preguei esses números no lugar e meu projeto estava ficando bem bonito. A próxima coisa que eu fiz para finalizar foi adicionar algumas flores bonitas. Adoro como as flores trazem cor ao projeto. O último passo é pendurá-lo. E é assim que o meu ficou na frente da minha porta. Eu adoro como ficou e também combina com a cor da minha porta. Espero que isso inspire você a se divertir fazendo seu próprio número de casa. Se você estiver com vontade de fazer um projeto de primavera, pegue números de madeira compensada com 1/4 de polegada de espessura e um monte de farinha. Comecei cortando a madeira compensada de 1/4 de polegada nas medidas da caixa de flores. Você pode usar qualquer serra ou pedir para cortarem na loja local. Você vai precisar de uma placa de 12 polegadas, uma de apoio de 15 por 20 polegadas, peças de moldura de 3/4 de polegada e cortes para a caixa nessas medidas. Em seguida, comecei a montar, colei as peças da moldura em cima e em ambos os lados. Depois, montei as peças da caixa. Usei fita de pintor para segurá-las temporariamente enquanto a cola seca. A caixa é fixada atrás do quadro. Coloquei pesos extras em cima para fixar melhor. Depois, lixei as bordas para suavizá-las e pintei a caixa com várias camadas de tinta spray branca para uso externo. Apliquei cores de base atraentes em ambos os lados da placa. Enquanto seca, apliquei adesivos permanentes de óleo de vinho com uma máquina de corte. Esta placa de madeira é reversível com Bem-vindo de um lado e Olá, Primavera do outro. Você pode criar várias placas como esta para diferentes estações e temas e trocá-las conforme precisar. Em seguida, adicionei 2 ganchos brancos embaixo da caixa. Fiz furos na placa e amarrei um barbante para pendurá-la nos ganchos. Depois instalei sototanger na parte de trás do rodapé. Depois disso, coloquei um pouco de espuma dentro da caixa e arrumei flores coloridas do jeito que eu queria. Em seguida, pintei os números de madeira de preto e os fixei na caixa. Esta caixa de flores não serve apenas como uma placa de endereço, mas também embeleza a fachada. Além disso, é super fácil trocar as placas e as flores para combinar com diferentes estações e temas. Obrigada por assistir e acompanhe mais ideias criativas no próximo vídeo. Minha mesa no escritório tem bastante espaço para guardar coisas embaixo, mas é bem feia. Estou medindo a altura e largura da frente da mesa, posicionando a placa de espuma e vou cortá-la. Uso fita adesiva transparente dos 2 lados das emendas para garantir fixação forte. Agora quero cobrir a frente dessa peça grande com papel contact de mármore. Estou deixando uma pequena sobra nas bordas. Puxe devagar o papel protetor do papel contact adesivo, quero usar um pouco de velcro. Agora tenho uma escrivaninha com aparência limpa. Pegue um acabamento decorativo, faça o primeiro corte e meça o comprimento da televisão. Faça outro corte de 45 graus. Após cortar as 4 peças, pegue a cola e coloque ao lado. Marque os furos e perfure. Depois, os parafusos entram sem furadeira. Precisamos construir uma caixa. Assim, cobrimos as laterais da televisão e colocamos a moldura por cima, fixando com alguns preguinhos. Agora é hora de um pouco de tinta dourada, um pouco de velcro na televisão. Fica simplesmente incrível. Tem uma área lateral em casa que é feia, com uma mangueira velha. Pegue as alças e coloque um pouco de fita por cima. E você só vai furar onde os parafusos entram nas alças. Retire a fita e então você pode transportar a fita para a lateral do vaso. É aqui que você vai furar os buracos. Fure os buracos e então você pode passar os parafusos. Use a mão para apertá-los primeiro. Após fazer os furos, vire de volta. Use substrato para suculentas e transplântias. Vamos esconder a mangueira, furar um buraco no meio e colocar madeira para segurar a tampa levantada. Passe a mangueira de jardim por ali, puxe até o final e olha só, vá em frente e coloque sua suculenta Bandeja bem em cima. Comece com 3 tábuas de corte. Então, eu só vou passar uma camada de tinta à base de leite nelas. Agora que a tinta está seca, vou pegar minha lixa e só quero desgastar um pouco as bordas. Vou usar um pouco de óleo de cânhamo e vou esfregar isso em toda a superfície. Então, vou virá-las aqui. Depois que eu colocar as dobradiças no lugar, é hora de adicionar alguns parafusos para fixá-las e cobrir esse canto bagunçado da minha bancada da cozinha. Você vai precisar de 2 tábuas de corte brancas. Coloque E6000 nas laterais.
Posicione as tábuas de corte brancas na vertical e aplique cola E6000 em 3 lados. Coloque essas 2 tábuas de corte e depois passe uma cavilha pelas alças. Sua caixa está pronta. Decida onde vamos colocar nossas tigelas. Marque aqui em cima. Você pode ir em frente e fazer suas marcas. E nós só vamos desenhar nosso círculo. Faça um furo perto da borda. Eu vou pintar isso com spray. Vamos usar esse stencil reutilizável super legal. Senhoras e senhores, temos nossa resposta. Peguei 3 garrafas vazias de refrigerante em casa. Para organizar melhor o espaço, medi suas dimensões internas. Montei a mesa, usei as hastes para guardar fitas e depois trabalhei nas caixas de refrigerante. Envolvi as caixas com tecido, apliquei cola quente com a pistola de cola e depois, na parte de cima, só dobrei para dentro. Achei que esses vasos pareciam um favo de mel. Era hora de instalar a fileira de ganchos que eu tinha comprado. Pendurei os copos de arame e coloquei no meu favo de mel materiais que queria ter à mão. Pronto. Está tudo organizado e eu tenho tudo facilmente acessível. Fui a Lowe's e comprei esse vaso grande com aparência de terracota. Vou lixar levemente aqui e pintar listras verticais no vaso. Vou usar um pouco de tinta que sobrou de outro projeto. Pinte as laterais disso aqui. Vou só contornar e fazer pontinhos nas bordas do meu vaso. Tá secando, podemos ir em frente e remover a fita. Pintando. As listras de madeira crua de branco, eu vou usar esse verniz fosco da Rust-Oleum. Esse projeto ficou ótimo. Mal vejo a hora de começar a jardinagem aqui fora. Pegue sacos de lavanderia de malha e argolas plásticas de cortina. Abra uma argola e passe o botão de plástico por um buraco no topo. Para o fundo do saco, use 3 argolas de metal e prenda outro saco embaixo. Fixe as argolas plásticas em uma barra do armário. Dá pra colocar qualquer coisa nesse saco. Então, o que eu tenho aqui é um macarrão de piscina. Vou pegar alguns dos itens. Marque onde esse ponto está. Faça um corte, vire o macarrão. Tira para segurar fotos, retire o papel protetor, pressione na parede. Aqui estão todos pendurados. Pegue uma grade de resfriamento de metal. Você vai precisar de 2 parafusos. Vá até o seu armário e coloque sua grade em linha reta. Marque os cantos, parafuse o primeiro, encaixe a grade e preencha com óculos de sol. Para começar este projeto, estou pegando um cabo de vassoura, estou tirando a ponta do cabo da vassoura. Uso uma corda de algodão e cola quente para enrolar firmemente a corda no cabo da vassoura. Em seguida, estou pegando 2 puxadores de cristal para cada ponta do meu cabo de vassoura. Estou usando minha fita para entrelaçar dentro e fora das cestas, e estou fixando a fita com cola quente. Depois, uso abraçadeiras de nylon transparentes para fixar as cestas no cabo da vassoura. Uso um nível a laser para posicionar e pressionar, assim os fixo. Estou usando essas cestas para guardar alguns dos meus novelos de lã, e isso se torna um excelente projeto de organização econômico. Para iniciar o projeto, você precisará de algumas lixeiras. Remova a etiqueta delas. Nessas lixeiras eu coloquei adesivos de quadro negro. Eu posso adicionar o nome de todo mundo e medir a largura e a altura. Escolha o gancho de comando certo e coloque o gancho nele. Vai encaixar direitinho e ficar bem firme. Eu tenho nossas luvas e nosso gorro juntos para cada membro da família. E então colocamos isso no balde. Aqui está como eles ficam todos pendurados. Você vai precisar de 4 argolas plásticas de cortina de chuveiro. Pegue uma argola e encaixe em outra. Prenda uma argola na alça da sua cesta. Agora leve a cesta até seu armário e prenda a argola plástica em uma barra dele. Meu marido tem muitos chapéus e essa cesta é perfeita para guardá-los. Vá à loja de variedades mais próxima e pegue alguns castiçais de vidro. Retire qualquer adesivo que esteja nesses potes e lave-os. Leve as tampas para fora e pinte-as com spray. Deixe-as secar e prepare o vidro. Misture epóxi de 5 minutos para os castiçais. Mergulhe o puxador no epóxi e centralize na tampa pintada. Faça o mesmo com os castiçais no pote. Você pode realmente colocar qualquer coisa que quiser dentro deles. Cotonetes, elásticos de cabelo pequenos e discos de algodão. Esses potes de farmácia ajudam a organizar o banheiro e ainda são estilosos.
CDs. Aposto que você tem uma caixa guardada em algum lugar. Use um modelo online gratuito ou desenhe à mão livre. Desenhe 2 borboletas idênticas em tamanho e formato em um pedaço de papelão. Além disso, desenhe e corte uma tira de papelão com cerca de 1 polegada de largura e que seja longa o suficiente para envolver completamente sua borboleta. Dobre e curve a tira conforme necessário e cole com fita adesiva na borda interna da borboleta. Cole o segundo recorte de borboleta com fita adesiva no topo da tira de papelão. Após colar essa borda, cole a externa do outro lado também. Misture farinha e água em partes iguais e depois adicione mais água até obter a consistência de cola desejada. Corte ou rasgue tiras de jornal e comece a fazer papel machê na parte externa da caixa de borboleta. Depois de seco, pinte a borboleta de papel machê com tinta spray metálica prateada e deixe secar. Pegue seus óculos de proteção, segurança em primeiro lugar, e uma tesoura. Comece a cortar os CDs em pequenos quadrados. Como eles ficaram de molho na água morna, cortá-los será um pouco mais fácil. Com a pistola de cola quente, cole os quadradinhos na borboleta. Após finalizar frente e costas, cole os quadrados nas laterais. Agora, você pode colocar sua nova borboleta em uma prateleira ou mesa, ou pendurá-la no teto ou em uma árvore no seu quintal. E vamos começar colocando um pouco de cola quente por dentro, fixando o fio bem ali dentro, e então é só enrolar o fio ao redor do macarrão. Use cola quente para fixar o fio durante o processo. Assim finalizamos como começamos, só com um pouco de cola quente. Tenho 2 pilhas de livros grandes e pesados aqui. Elas vão ajudar a moldar a boia de piscina. Depois, vamos pegar a próxima boia, que ainda não está enrolada com lã, e colocá-la dentro da primeira. Então, eu vou pegar uma caneta marcadora e vou desenhar uma linha onde preciso cortar a próxima cor. Corte essas pontas e depois enrole o amarelo, o verde e o azul com lã. Depois, vamos pegar a ponta da abraçadeira plástica e vamos passar de dentro para fora, assim. Vamos juntar estas 2 pontas e as outras 2 também. Pronto, coloquei esta no lugar. Agora vou adicionar os outros macarrões usando esses espetos de bambu. Vou simplesmente deslizar o espeto com a ponta fina até o final. Queremos que ele atravesse o roxo, mas sem sair pela outra ponta. Então já colocamos tudo. Agora os enforca-gatos aqui. Vou apenas puxá-los um pouco mais para apertar essa parte de baixo e aproximar um pouco mais. E vou colocar mais um abaixo de cada um deles. Depois usamos um alicate ou cortador de arame para cortar isso. Tenho pedaços de papelão aqui. Vamos apenas desenhar algumas formas de nuvem e então podemos recortar isso usando um estilete. E eu vou pintá-las com uma tinta branca metálica e vamos apenas colar com cola quente bem aqui embaixo, no fio de lã e nos macarrões embaixo. Esse arco-íris de lã dá um toque lindo na minha sala de artesanato. Eu adoro a cor que ele traz.
Tenho uma mesa dobrável velha para reformar. Primeiro precisamos limpá-la e depois usar madeira líquida. Vamos começar a pintar e aplicar a segunda demão. Use a ferramenta verde, passando de um lado ao outro. É hora de aplicar o verniz. Pegue um pano que não solte fiapos e você vai remover o excesso. Vamos usar um poliuretano à base de água e parece uma mesa de madeira falsa novinha em folha. Vamos fazer um tampo de mesa. Corte as tábuas de pinho de 1 por 3 polegadas com a serra de esquadria para usar nas bordas. Faça furos guia e depois use a broca escareadora. Cole as tábuas de 1 por 12 polegadas usando cola para madeira e depois prenda com sargentos até que estejam secas. Fixe as tábuas de 1 por 3 na borda com parafusos e cola para madeira. Agora vem a parte divertida. Pintar sua mesa com uma cor que você gosta. Remova o excesso de tinta com um pano macio e aplique uma camada de cera. Espere, essa é a mesma mesa feia. Não acredito. Vá à loja de ferragens e escolha quadros brancos baratos. Levei a mesa para fora e montei. Tudo o que eu precisava fazer era pegar as tábuas de 1 por 6 e colocá-las. A primeira coisa que quero fazer é medir o quadro para algumas das minhas travessas. Vou cortar mais curtas com minha serra de meia esquadria. E então vou marcar onde vou colocar as tábuas, porque preciso passar uma boa cola de madeira. Depois vou pegar minha tábua transversal e usar pregos de acabamento para fixá-la. Agora é hora de colocar as peças laterais. Vou usar algumas 1 por 3 conjuntas em meia esquadria. Vamos passar a cola ali e usar os pregos para fixar no lugar. Vou em frente e uso um pouco de massa para madeira. Lixei toda a mesa e chegou a hora de aplicar o verniz. Então, faço isso em toda a mesa. Poliuretano transparente. Coloquei a nova tábua de madeira por cima e ficou lindo. O primeiro passo para qualquer bom projeto de restauração é o lixamento. Pegue um pano de microfibra e limpe a superfície. Fui lá e apliquei uma camada de primer. Vou usar isso para pintar a base da mesa, a lateral da mesa e também as cadeiras. Agora vou começar com a minha cor mais escura. Assim que a primeira camada secou, fui em frente e passei para a minha segunda escolha de tinta. Misturei um pouco de clareador para ajudar a dar um visual mais texturizado. Mas também passei por cima dessa camada com um pano limpo e seco. Misturei todas essas 3 juntas. Vou aplicar essa última camada agora. Já lixei as cadeiras. Cada cadeira também recebeu uma camada de primer e adicionei uma camada de clareador em cada uma das cadeiras. Usei essas capas C da Amazon, pegue um pouco da fita Frog. Depois, usei minha tinta de tecido Faça Você Mesmo para selar o tampo com verniz FAMO para madeira. E é isso, gente. Estou tão feliz com o resultado. Vamos até a nossa loja de ferragens local pegar um tampo de mesa redondo pré-fabricado e colocar um vaso em cima. Desenhamos um círculo na borda e depois medimos algumas peças de Jenga. Vamos colar essas peças em volta, cerca de 10 a 12 centímetros ao redor. Vamos passar esse verniz na madeira, seguindo o sentido dos veios. É só passar o pano acompanhando o sentido dos veios da madeira. Agora, é um pouco de poliuretano transparente, mas isso vai selar a madeira. É só misturar as duas partes do epóxi. Precisamos de cor. Coloque o produto transparente e misture com um palito. Agora vem o turquesa. Vamos espalhar isso pela tábua, depois pegar um pouco de branco. Agora use o secador de cabelo. Vamos espalhar aquela resina epóxi branca e distribuir por toda a superfície. Queremos uma segunda camada sobre a base, misturando ao aplicar e espalhar. Você pode usá-lo para guardar cobertores na sala. Vá em frente e coloque o tampo da mesa. Tão brilhante e tão limpo.
Visitei minha loja de $1,99 local com um vaso de terracota e desenhei uma forma aleatória. Com cola transparente passo um pouco na lateral do vaso, coloco pedrinha azul e pressiono. Depois, passo cola com glitter prateado na borda. Aqui está meu vaso de terracota estilo geodo. Para começar, eu peguei um vaso de cerâmica comum e então você vai envolver todo o seu vaso. Você vai precisar de um papel tipo artesanal. Você só precisa rasgar o papel em pedaços, pegar o seu Mod Podge e vamos cobrir tudo, exceto a parte de cima. Sobreponha e faça camadas com os pedaços. Escolha um tecido, usei uma musselina natural. Isso é só uma trança tradicional. Enrole isso até dar a volta e chegar do outro lado e então você vai começar a segunda camada. Corte essa parte, puxe o filme plástico de cima e retire o seu vaso. E agora eu tenho esse tecido trançado lindo. Vaso. Peguei o vaso de terracota e coloquei alguns azulejos no saco. Peguei um martelo e quebrei os azulejos e comecei a colá-los no vaso. Após colar ao redor da circunferência do vaso na base, preenchi os buracos com pequenos pedaços de azulejo.
E então eu usei essa argamassa pré-misturada, espalhei por todo o vaso e vou limpar o excesso de argamassa. E aqui está o meu produto finalizado. Coloque um pouco de água e adicione apenas um pouco de tinta branca. Misture tudo e vou molhar esse pano e começar a esfregar no vaso. Então eu tenho um pequeno vaso plástico descartável aqui e algumas pedras e vou encher esse vaso plástico no meio. Para finalizar, vou colocar um pouco de cascalho com terra e escolher flores artificiais bonitas. Vou colocar uma vela votiva alta de bateria, pintar o vaso de branco e fazer um vaso de primavera. Vou pegar este vaso de terracota simples. Vou garantir que meu stencil esteja bem plano, com massa corrida seca, e vou apenas alisar sobre o stencil. Depois, vou remover o stencil enquanto a massa ainda está seca. Depois, tenho outro stencil bonito que vou usar apenas na parte de cima. Depois, aplico essa tinta acetinada sobre todo o vaso, usando-a para áreas externas. Adicione só um pouquinho de café moído, misture ainda seco e pincele sobre as áreas elevadas do vaso. Vou esfumar esse preto. Aqui está meu vaso finalizado. Pegue vasos da prateleira, um primer, acabamento texturizado e use esta base quadrada. Então vamos colocar um pouco de cola aqui bem ao redor das bordas. Vou passar ao redor da borda. Coloque este recipiente à prova d'água aqui, de cabeça para baixo. Agora é só pegar a cola e colocar tudo aqui dentro. Pegue nosso vaso e coloque bem ali dentro. Vamos pôr um pouco de cola em cima. Quer garantir que fique centralizado? E eu quero passar uma boa camada de primer. Eu escolhi um tom creme, quase branco. Cubra cada centímetro quadrado. Olha como isso fica bonito bem na sua porta de entrada.
Vá até a Dollar Tree e pegue um desses cestos azuis. O que fazer se não há espaço suficiente no armário? Estou usando uma régua para marcar onde quero cada cesto na parede. Agora, para estabilidade, você pode escolher exatamente como quer fixar esses cestos na parede, colocando 2 parafusos em cada cesto, ou talvez 4. Agora que todos os cestos estão no lugar, é hora de enchê-los. Enquanto eu estava na loja de $R, eu peguei um desses ganchos para pendurar em portas de armário e eles se encaixaram direitinho nos buracos dos cestos. Para esse truque, você vai precisar de alguns ganchos. Vou pegar cestos que achei na loja de $R e pendurá-los no gancho. Agora consigo separar minhas roupas escuras das claras. Vou encaixar um suporte de pendurar na parte de cima da porta, perfeito para tábuas de passar roupa. Vou pegar meu ferro de passar e também vou pendurá-lo no suporte de pendurar na porta. E não ocupa espaço no armário, bancada ou prateleira. Vamos varrer rapidamente o chão e vamos lixar o chão com uma lixa 220. Vamos limpar o chão com fosfato trisódico. Certo, estou com meu primer eliminador de manchas Wise Owl. Estou usando um rolo de espuma denso para dar um acabamento bem liso. Certo, deixamos o primeiro secar durante a noite. Agora estamos prontos para aplicar as camadas de base. Vamos aplicar 2 demãos de esmalte Wise Owl 1 Hour na cor Antique Villa. E agora vou mascarar os rodapés. Vou usar um pouco de adesivo spray nisso. Stencil. Centralize o seu stencil no azulejo. Como o meu piso de azulejo tem uma leve textura, eu estou escolhendo usar um pincel. Vai me dar um acabamento mais preciso do que usar um rolo. Hora de tirar a fita, retocar e aplicar 3 demãos de acabamento. Para proteger o piso, vou aplicar o verniz Wise Owl 1 Hour Enamel Clear Satin como acabamento final. Não ficou ótimo essa reforma do piso de azulejo? Eu não sou fã de lavar roupa, e quando chega a hora de dobrar as roupas limpas, não tem espaço suficiente na minha lavanderia. Cortei uma tábua de pinho 1x12 para montar o armário. Primeiro montei a caixa externa usando um gabarito Craig para furar e unir as peças. Isso junto com cola para madeira manteria tudo no lugar. Medi, marquei, cortei e parafusei as prateleiras no lugar. Com o armário pronto, era hora de fazer a mesa. Usei Medium Density Fiberboard de 0,5 polegada. Medi e cortei no tamanho certo. Fixei uma peça de 1x2 na parte de baixo do Medium Density Fiberboard com cola e pregos. Também fiz as pernas da mesa usando peças de 1x2. Pintei o armário de cinza com tinta de outro projeto. Na parte de trás da mesa, apliquei 2 demãos de tinta lousa. Depois de seco, virei a mesa e apliquei papel de parede do outro lado, criando a superfície da mesa. Para prender a mesa ao armário, usei uma dobradiça piano. Parafusei-a no lado do papel de parede da superfície da mesa e na parte inferior frontal do armário. Usei outra dobradiça e prendi-a na parte superior do lado da lousa e na parte superior das pernas. Na parte de trás do armário, prendi uma peça de compensado de 6 milímetros. O armário ficou pesado, então usei um suporte francês na parede. São 2 peças, e uma delas é parafusada na parte de trás do armário, e então uma é parafusada na parede. Onde eu queria colocar o armário, não havia montantes disponíveis, então eu fiz e coloquei furos buchas plásticas para manter a mesa presa. Prendi um ímã forte na frente do armário, agora tenho onde dobrar minhas roupas, armazenamento extra e quadro negro para escrever recados.